Com o novo filme do Superman nos cinemas, uma discussão sobre qual é a versão mais forte do azulão nos live actions acabou ressurgindo. E por isso, hoje eu vou analisar os feitos e as citações para saber qual é o Superman mais forte de todos os live actions modernos. Suave, aqui quem fala é o Vinícius e sejam todos muito bem-vindos porque vocês estão no Space Fiction. E bom, como eu disse na introdução, nesse vídeo eu vou falar apenas dos Supermans de live action minimamente modernos. Nesse caso, eu separei algumas versões aqui, porque se eu fosse falar de todas, teriam muitas versões muito antigas ou que simplesmente daria pra fazer um vídeo só sobre elas. Mas, resumidamente, as versões que eu escolhi pra analisar nesse vídeo, o Superman da série de Smallville, o Superman do DCU, o Superman da CW e o do novo filme do James Gunn, beleza? Mas enfim, antes de começar, já vai deixando o seu like e se inscrevendo no canal se você ainda não for inscrito, porque toda semana tem um vídeo novo sobre quadrinhos, animes e outros conteúdos nerds. Então sejam todos muito bem-vindos e se você gosta desse tipo de conteúdo, você tá em casa. Mas enfim, vamos começar por ele. O novo Superman é bem forte, apesar de que parece que muita gente assistiu o filme de olho fechado e no mudo, né? Porque ele é o ser mais poderoso da Terra e a única derrota na carreira dele tem um caminhão de contexto, já que o martelo da Borávia era literalmente um clone dele, lutando com o auxílio de toda a LexCorp e uma armadura. Ou seja, ele tinha equipamentos que deixavam ele mais forte, sabia quais eram os golpes do Superman e ele podia antecipá-los. E obviamente ele ainda tinha o mesmo nível físico do Clark. Mas sem isso, mesmo em dupla com a engenheira, ele estava penando para lutar contra o Superman. Inclusive o Superman conseguia dar cabo de um e enquanto o outro se recuperava, ele ia pro X1 com o outro. Então assim, mesmo ele sendo um clone e tendo vantagem numérica e estratégica, ele ainda não tinha essa vantagem. O Superman é muito brabo. Mas durante o filme, o Clark tem dois grandes feitos. O primeiro é algo confirmado, e foi quando ele tirou todo mundo de perto de um buraco negro com o super sopro, o que argumentavelmente teria que ser algo beirando ou superando a própria velocidade da luz no sopro, já que ele teria que fugir do horizonte de eventos, que é algo que segura a própria luz, nem a luz escapa de um buraco negro. Isso enquanto ele ainda não estava em capacidade máxima, então isso diz bastante sobre a força dele. No caso, sobre a força dos pulmões dele, né, porque isso não é um soco, mas enfim, se o cara consegue fazer isso com um sopro, imagina com um soco. E o segundo feito, por assim dizer, é mais uma teoria, mas tem muito cara de ser verdade, e envolve o Ultraman, já que ele é do mesmo nível físico do Superman e muito provavelmente ele não morreu ao ser engolido por um buraco negro. Mas enfim, isso é teórico, então não dá pra cravar como um fato, mas definitivamente esse Superman não é fraco, como muita gente vem dizendo. Ele só tá explicitamente se segurando, como na luta contra o Kaiju. E assim, não deveria nem ser novidade, ele faz isso em 99% das HQs, que aliás seria o único parâmetro válido pra você afirmar que esse Superman é fraco. Mas até então isso é óbvio, porque nos quadrinhos tudo é mais absurdo. Então toda a versão de live action do Superman é incontestavelmente mais fraco do que o ser mais forte da Terra no universo DC dos quadrinhos. O próximo Superman é o do Henry Cavill, que tem duas variantes, por assim dizer, a do Snyder e a do Joss Whedon. Na variante do Zack Snyder, ele era capaz de fugir de um buraco negro, mover placas tectônicas e mesmo enfraquecido por kryptonita, sobreviver no epicentro de uma explosão nuclear. Mas a divisão dele nessas versões acontece lá no filme da Liga, onde na versão do Joss Whedon ele é mais forte do que um planeta e resiste sem danos à explosão da separação das caixas maternas, que basicamente tinham a capacidade de terraformar planetas inteiros. Isso enquanto na versão do Zack Snyder o Superman é desintegrado nessa mesma explosão. Além disso, uma outra mudança que nós temos no Snyder Cut em relação à versão dos cinemas é que no Snyder Cut o Superman era comparável a um Flash abaixo da velocidade da luz, enquanto na versão do Whedon até o Cyborg conseguia agir em nanosegundos, que pra quem não sabe é o tempo em que a própria luz trabalha. E bom, antes de falar do próximo Superman, considere se tornar membro do canal se você puder. Assim você vai ter algumas vantagens como as versões estendidas de alguns vídeos, vídeos exclusivos e até mesmo um acesso antecipado à maioria dos vídeos do canal. Então se você puder dar essa força, eu agradeço, beleza? Enfim, o próximo Superman é o de Smallville, uma série que eu não vejo há muito tempo, mas eu ainda tenho algumas coisas na memória, então vou falar dos principais pontos. Inicialmente, a maior parte dos feitos desse Superman, na época Superboy, mas enfim, a maior parte dos feitos dele eram causar terremotos trocando socos, mas até aí não é nada demais. Porém, no último episódio da série, já como Superman, o Clark com as próprias mãos arrasta o planeta de Apocalipse para longe da Terra, e pelo tamanho dele nas imagens, esse planeta era bem maior do que a Terra. Mas tem uma questão. Depois que a série terminou, esse universo ainda foi adaptado para os quadrinhos, e aí as coisas ficaram muito diferentes no quesito de velocidade, já que personagens como os Lanternas Verdes começaram a aparecer, e no processo o próprio Clark começou a cruzar setores espaciais em curtos espaços de tempo, e cada setor tem muitas galáxias no meio, então a velocidade dele é absurda e bem além da velocidade da luz se você considerar os quadrinhos. Mas o próximo Superman é o do Tyler Hoechlin,
que é muito subestimado, principalmente porque a escolha do ator gerou muita polêmica no começo. E por isso muitos perderam uma série muito boa no que tange a essência do Superman. Se não tivesse o núcleo de adolescentes merdeiros, a série seria ainda melhor, mas enfim. Esse Superman, assim como o do Henry Cavill, tem duas variações. O da série da Supergirl e o da Terra 25, que é o universo da série Superman e Lois, que é de quem nós vamos falar aqui. E assim, no que tange o nível de poder, a primeira coisa que eu tenho que falar é que ele é muito mais rápido do que a própria velocidade da luz, uma vez que pros kryptonianos dessa série, voar até o Sol em segundos é brincadeira de criança. E no poder bruto, basicamente ele é comparável a uma estrela em todos os sentidos, ele literalmente consegue produzir a mesma quantidade de energia que o Sol produz. Mas aí tem uma questão também. Ele é o único Superman do live action que apresentou de uma forma clara o modo Sandeep, que pra quem não sabe é uma transformação do Superman que acontece quando ele se sobrecarrega com a energia solar. E nesse estado, o Superman da CW é capaz até mesmo de dividir duas dimensões na porrada. E não, você não ouviu errado. O Clark dessa série, no ápice do potencial, impediu uma fusão do universo dele com o mundo bizarro com um único soco. Então o modo Sandeep dele é muito poderoso. Mas enfim, com tudo isso sendo analisado, a minha conclusão é que o Superman mais rápido de todos os live actions é o de Smallville, já que ele é alguém que consegue atravessar porções do universo em um curto espaço de tempo. E ao menos na forma base, ele também teria uma vantagem em força, apesar de todos os Clarks estarem bem equilibrados nesse atributo, pelo menos por enquanto, né? Porque como eu disse, tem a questão da teoria sobre o feito do Ultraman. Mas se você for colocar o Sandeep na conversa, o Superman da série Superman e Lois é de longe o mais forte entre eles. Porque, bom, o cara separou universos dando soco. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Vocês concordam com a minha análise dos feitos dessas versões do Superman ou discordam? Comenta aí. E, inclusive, se você acha que seria mais interessante colocar alguma outra versão, deixa aí nos comentários também, porque eu posso estar trazendo uma segunda parte, analisando até alguns Supermans mais antigos junto com eles e tudo, ou fazendo o que vocês consideram os mais fortes, fazendo meio que uma batalha entre eles. Mas aí vai de vocês, se vocês quiserem, só comenta aí. De qualquer forma, valeu pra todo mundo que viu o vídeo até aqui e deu uma força pro canal. E é isso, eu te vejo no próximo vídeo, falou!